Prepare-se para uma viagem ao lado mais obscuro e polêmico da história dos Rolling Stones, porque aos 81 anos, Keith Richards não poupou críticas afiadas e segredos explosivos sobre Mick Jagger, seu parceiro de décadas e eterno rival. Neste vídeo, vamos revelar detalhes que poucos tiveram coragem de contar, desde as acusações de traição artística, a batalha pelo controle criativo da banda, até as tensões que chegaram a transformar a amizade numa guerra fria repleta de ressentimentos e feridas que nunca cicatrizaram. Você vai descobrir por que Richards chama Mick de Brenda, um apelido que escancara o desprezo pelo lado vaidoso e controlador de Jagger, e vai entender como o distanciamento emocional entre os dois influenciou a queda do brilho da maior banda de rock do mundo. Além disso, iremos analisar as confissões mais impactantes do livro Life, onde Keith mistura humor ácido com uma nostalgia amarga, expondo uma relação cheia de dores, rivalidades e uma tristeza que só quem viveu sabe contar. Se você é fã de rock, gosta de saber o que realmente acontece por trás dos bastidores e não tem medo de ouvir verdades desconfortáveis, este vídeo é para você. Inscreva-se no canal e deixe o seu gostei agora, porque isso é fundamental para o YouTube entender que nosso conteúdo merece ser mostrado para mais pessoas e assim podemos continuar trazendo histórias exclusivas e revelações bombásticas como essa. Se quiser apoiar ainda mais, considere usar o Super Thanks, uma forma incrível de ajudar financeiramente o canal para continuarmos produzindo vídeos de alta qualidade e mais detalhados. Mas se não puder, não tem problema, basta deixar nos comentários o que mais te surpreendeu neste vídeo. Queremos saber a sua opinião. E fique comigo até o final, porque a última revelação vai te deixar realmente impactado e vai mudar para sempre a maneira como você vê Mick Jagger e Keith Richards. Não perca, vamos juntos desvendar essa história cheia de luzes, sombras, rock e muita polêmica. Tudo começou de forma quase mágica, num encontro casual que mais tarde seria reconhecido como um dos momentos mais simbólicos da história do rock. A relação entre Mick Jagger e Keith Richards teve seu ponto de partida na juventude, marcada por uma conexão musical intensa que se revelou muito mais do que afinidade de gosto. Era uma espécie de reconhecimento de alma, como se ambos já soubessem que estavam destinados a trilhar juntos uma jornada sonora única. Em um tempo em que a Inglaterra ainda se recuperava dos impactos da guerra e o cenário cultural era dominado por padrões rígidos e um mercado musical voltado para o pop e o entretenimento comportado, o blues americano surgia como algo distante, enigmático e absolutamente fascinante para jovens inquietos como eles. O encontro entre os dois em uma estação de trem foi carregado de significado. Mick carregava consigo discos importados com faixas de Muddy Waters, Chunky Berry e outras lendas que moldaram o blues do sul dos Estados Unidos, e Keith, ao notar aqueles vinis, sentiu imediatamente que havia encontrado alguém que entendia sua paixão mais profunda. Não era apenas música, era uma linguagem compartilhada de angústia, verdade, autenticidade e emoção crua, tudo aquilo que o blues representava para quem se sentia deslocado do mundo convencional. Os dois passaram a explorar juntos cada nuance desse universo sonoro, imersos em sessões de escuta, trocas de riffs rudimentares e debates apaixonados sobre o significado de cada linha melódica ou verso lírico. Eles estavam aprendendo, absorvendo e recriando uma cultura que, embora nascida em outra parte do mundo, ecoava com força em seus corações jovens e famintos por expressão verdadeira. Em vez de se renderem aos modismos efêmeros da cena britânica, decidiram se tornar estudantes do blues mais puro, buscando compreender sua essência para então reinterpretá-lo de forma autêntica. Esse mergulho não foi apenas técnico ou estilístico, foi emocional. Keith se apaixonou pela sonoridade simples e poderosa de nomes como Jimmy Reed, enquanto Mick se deixava envolver pelas narrativas de dor e resistência que se escondiam por trás de cada faixa. O blues funcionava como um espelho da alma, e cada vez que tocavam ou cantavam, era como se tornassem mais inteiros, mais conectados com algo ancestral e real. Ao formarem os primeiros grupos, o foco nunca foi o sucesso imediato, mas sim a fidelidade àquele som que os havia cativado desde o primeiro momento. Ensaiavam com instrumentos emprestados, em garagens e porões abafados, guiados apenas pela urgência de traduzir em notas aquilo que sentiam por dentro. O blues, para eles, era mais do que um gênero musical, era um estilo de vida, uma filosofia, uma maneira de resistir às imposições da sociedade. Essa afinidade os tornou não apenas parceiros musicais, mas também companheiros de jornada em um nível profundo, onde a comunicação muitas vezes dispensava palavras. Cada olhar trocado durante uma improvisação, cada riso cúmplice após um erro que soava melhor que o acerto,
tudo era parte de uma construção silenciosa de confiança e respeito mútuo. Com o tempo, essa sintonia se transformou na espinha dorsal do que viria a ser uma das maiores bandas da história, mas nesse estágio inicial, havia apenas dois jovens apaixonados pelo mesmo som, descobrindo juntos que poderiam transformar aquela paixão em algo que o mundo inteiro ouviria. A relação entre Mick Jagger e Keith Richards sempre foi marcada por uma dinâmica intensa e complexa, especialmente quando se trata das suas visões artísticas, que começaram a divergir conforme o sucesso dos Rolling Stones crescia e o peso da fama e das expectativas comerciais se tornava cada vez mais evidente. No início, a parceria era bastante orgânica, baseada em uma paixão compartilhada pelo blues e uma vontade comum de experimentar e criar um som autêntico e energético que traduzisse suas emoções e vivências. Porém, à medida que a banda foi ganhando notoriedade e conquistando um público global, as diferenças entre os dois começaram a se evidenciar, principalmente em relação à direção musical e à persona pública que cada um desejava adotar. Mick Jagger, com seu carisma natural e facilidade para se conectar com as multidões, começou a perceber o potencial de transformar sua imagem e o som da banda em algo mais sofisticado e comercialmente atraente. Ele via a performance como um espetáculo e entendeu que, para manter a relevância e o sucesso no cenário musical em constante transformação, era preciso inovar não só na música, mas também na forma como a banda se apresentava ao mundo. Mick adotou uma postura mais teatral, investindo em roupas e gestos que chamassem a atenção, criando uma persona que ia além do simples cantor de rock, algo quase icônico, um verdadeiro showman. Keith Richards, por sua vez, permanecia mais enraizado na essência musical que os havia unido, o blues e o rock cru, direto e sem adornos. Ele valorizava a autenticidade da música e acreditava que a verdadeira força dos Rolling Stones residia na energia bruta das guitarras, nos riffs simples e impactantes, e nas histórias reais que o blues contava. Para Keith, a música não era um produto a ser embalado para o consumo, mas uma forma de expressão visceral, quase espiritual. Essa diferença de perspectiva começou a criar uma tensão sutil, porém constante, pois enquanto Mick buscava expandir os horizontes da banda, incorporar novos elementos e se aproximar do público de forma mais ampla e comercial, Keith sentia que essa mudança ameaçava a alma original do grupo, um sentimento que crescia à medida que as decisões eram tomadas mais no campo do marketing e da imagem do que na experimentação musical genuína. Essa divergência se manifestava não apenas no som, mas também nas composições, onde Mick passava a se preocupar mais com letras que falassem a uma audiência maior, muitas vezes explorando temas mais universais e sofisticados, enquanto Keith preferia manter o foco em riffs que carregavam a energia e a crueza do rock tradicional, resistindo a qualquer artifício que pudesse diluir a força da música. A relação entre eles, que antes era de cumplicidade e troca fluida de ideias, começou a se transformar em um jogo de influência, onde cada um buscava afirmar sua visão sem abrir mão de seu espaço criativo. As sessões de gravação, que antes eram momentos de entusiasmo coletivo, passaram a ser marcadas por discussões e estratégias para levar adiante seus pontos de vista. Mick usava sua habilidade política e de liderança para direcionar a banda a caminhos que entendeu como necessários para o sucesso comercial, enquanto Keith resistia, tentando preservar o espírito rebelde e a essência sonora que considerava a identidade real dos Rolling Stones. Esse conflito artístico não era apenas uma disputa musical, mas também refletia diferenças de personalidade e prioridades. Mick, que sempre esteve confortável no papel de frontman e símbolo da banda, queria controlar cada vez mais a narrativa em torno dos Stones, moldando sua imagem pública e os temas das músicas para refletir a cultura da época e manter o interesse dos fãs. Keith, mais introspectivo e focado na música em si, via essa mudança como uma espécie de abandono das raízes, um afastamento que poderia custar a integridade da banda a longo prazo. A dualidade entre o espetáculo e a autenticidade criou uma polarização que seria fundamental para o desenvolvimento da banda, pois embora gerasse conflitos, também impulsionava a inovação e a reinvenção constante dos Stones. Muitas vezes, a tensão criativa entre Mick e Keith servia como combustível para composições poderosas e para o surgimento de álbuns que, justamente por refletirem essa ambivalência, tornaram-se clássicos. No entanto, essa mesma tensão foi o ponto de partida para um desgaste que se agravaria com o tempo, pois as diferenças não foram totalmente reconciliadas e passaram a afetar não só o processo artístico, mas também a relação pessoal entre os dois. À medida que Mick assumia mais controle sobre as decisões comerciais e de imagem da banda,
Keefe se sentia cada vez mais marginalizado e preocupado com a perda do controle sobre o que considerava a essência do grupo. O crescimento da fama e as demandas da indústria musical impuseram uma pressão adicional que intensificou essa divisão, criando um ambiente onde a colaboração passou a ser cuidadosamente calculada e a confiança abalada. Mesmo assim, ambos continuaram conscientes da importância um do outro para o sucesso dos Rolling Stones, e apesar das divergências, mantiveram uma relação profissional que permitiu à banda continuar produzindo músicas e fazendo turnês, embora a química dos primeiros tempos fosse irreversivelmente alterada. Esse conflito entre as visões artísticas refletia uma verdade universal em parcerias criativas duradouras, onde o equilíbrio entre individualidade e colaboração é delicado e muitas vezes desafiador. Mick e Keefe representam, em muitos aspectos, os dois lados da moeda da criação musical. O artista que busca inovar e se reinventar para se manter relevante e o guardião das raízes que luta para preservar a autenticidade e a essência do som original. Sua chegada não foi apenas um capítulo a mais na trajetória dos Stones, mas sim um evento que mexeu com as estruturas internas da relação entre Mick e Keefe, instaurando uma série de sentimentos e conflitos que marcariam aquele período de maneira intensa e duradoura. Marianne, uma mulher de personalidade forte e uma artista com sua própria voz, logo se tornou parceira e fonte de inspiração para Mick. A parceria entre eles resultou em trabalhos importantes e em uma relação que carregava tanto paixão quanto tensão, refletindo as contradições do momento cultural em que viviam, onde a juventude buscava quebrar paradigmas e explorar novas formas de expressão, mas também enfrentava os desafios das consequências emocionais e psicológicas desse estilo de vida. Para Keefe Richards, que até então via Marianne como uma amiga próxima e parte da rede de apoio que orbitava em torno da banda, sua aproximação com Mick despertou sentimentos ambíguos que evoluíram para um desconforto profundo. Ele começou a perceber Marianne não mais como um elo de união, mas como uma barreira que dificultava a conexão com seu parceiro musical e amigo. O que amplificou ainda mais esse sentimento foi a presença de rumores e histórias sobre o envolvimento de Marianne com elementos do círculo íntimo da banda ligados ao uso de substâncias, algo que para Keefe representava não só uma ameaça à saúde da própria mulher que antes considerava próxima, mas também um risco para a estabilidade emocional e profissional do grupo. A relação pessoal entre Mick e Marianne tornou-se turbulenta e marcada por altos e baixos dramáticos. Em meio a um contexto de experimentação com drogas, pressões públicas e crises internas, Marianne enfrentou dificuldades que iam muito além do alcance da banda. O aborto espontâneo que sofreu foi um golpe devastador, trazendo uma dor silenciosa que afetou não só sua saúde física, mas também seu equilíbrio emocional. Nesse momento de fragilidade, ela se recolheu, mergulhando em um isolamento que ampliou a sensação de distância e desconexão entre ela e Mick. Para Mick, já sobrecarregado pela pressão constante da fama, das expectativas e de sua própria apatia emocional, o sofrimento de Marianne parecia muitas vezes encontrar uma resposta distante, uma incapacidade de oferecer o apoio que a situação demandava. Isso gerou uma dinâmica de afastamento e ressentimento que reverberou fortemente nas relações dentro da banda. Keefe, observando tudo isso de fora, sentia uma mistura de compaixão e frustração. Por um lado, havia uma genuína preocupação com o bem-estar de Marianne, uma mulher que ele havia apreciado e protegido de certa forma. Por outro lado, ele percebia que Mick não estava oferecendo a ela o suporte necessário, o que ele interpretava como uma forma de abandono emocional imperdoável. Para Keefe, essa falha na amizade e na parceria representava algo muito maior do que um simples rompimento entre duas pessoas. Era um sinal claro de que as bases da relação entre ele e Mick estavam se deteriorando de maneira irreversível. O episódio em Headlands, que deveria ser um refúgio criativo para o grupo, acabou por se transformar em um palco de tensão crescente e revelações dolorosas. O ambiente, longe de ser um espaço seguro para a expressão e a criação, passou a evidenciar as fissuras emocionais que ameaçavam desmoronar as estruturas da banda. A convivência entre Mick, Keefe e Marianne se tornou carregada de conflitos silenciosos, ressentimentos e suspeitas, onde a desconfiança crescia e o apoio mútuo se tornava escasso. A relação entre eles não foi marcada por discussões abertas ou confrontos explosivos, mas sim por uma tensão constante e uma sensação de traição que corroía lentamente a confiança que haviam construído. Para Keefe, a perda da cumplicidade com Mick e a percepção de que Marianne era parte desse afastamento configuravam uma ferida difícil de curar. A parceria artística que até então parecia indestrutível mostrava sinais claros de desgaste,
e o impacto pessoal dessa ruptura afetava diretamente a produção musical e o clima dentro da banda. A narrativa da queda de Marianne Faithfull tornou-se mais do que uma história individual. Passou a simbolizar os perigos das escolhas pessoais e suas consequências no delicado equilíbrio entre vida e arte. O que antes era um trio unido pela criatividade e pela amizade foi fragmentado por questões de saúde, vícios, sofrimento e desencontros emocionais. Esse episódio mostrou como as relações humanas, mesmo quando envolvidas em um contexto de sucesso e glamour, são vulneráveis às dores mais básicas e profundas da existência. Ao refletir sobre esse período, fica claro que o rompimento emocional com Marianne não foi apenas um evento isolado, mas sim um ponto de inflexão na história dos Rolling Stones. Prepare-se para uma viagem ao lado mais obscuro e polêmico da história dos Rolling Stones, porque aos 81 anos, Keith Richards não poupou críticas afiadas e segredos explosivos sobre Mick Jagger, seu parceiro de décadas e eterno rival. Neste vídeo, vamos revelar detalhes que poucos tiveram coragem de contar, desde as acusações de traição artística, a batalha pelo controle criativo da banda, até as tensões que chegaram a transformar a amizade numa guerra fria repleta de ressentimentos e feridas que nunca cicatrizaram. Você vai descobrir por que Richards chama Mick de Brenda, um apelido que escancara o desprezo pelo lado vaidoso e controlador de Jagger, e vai entender como o distanciamento emocional entre os dois influenciou a queda do brilho da maior banda de rock do mundo. Além disso, iremos analisar as confissões mais impactantes do livro Life, onde Keith mistura o humor ácido com uma nostalgia amarga, expondo uma relação cheia de dores, rivalidades e uma tristeza que só quem viveu sabe contar. Se você é fã de rock, gosta de saber o que realmente acontece por trás dos bastidores e não tem medo de ouvir verdades desconfortáveis, este vídeo é para você. Inscreva-se no canal e deixe o seu gostei agora, porque isso é fundamental para o YouTube entender que nosso conteúdo merece ser mostrado para mais pessoas e assim podemos continuar trazendo histórias exclusivas e revelações bombásticas como essa. Se quiser apoiar ainda mais, considere usar o Super Thanks, uma forma incrível de ajudar financeiramente o canal para continuarmos produzindo vídeos de alta qualidade e mais detalhados. Mas se não puder, não tem problema, basta deixar nos comentários o que mais te surpreendeu neste vídeo. Queremos saber a sua opinião. E fique comigo até o final, porque a última revelação vai te deixar realmente impactado e vai mudar para sempre a maneira como você vê Mick Jagger e Keith Richards. Não perca, vamos juntos desvendar essa história cheia de luzes, sombras, rock e muita polêmica. No início dos anos 1980, a carreira solo de Mick Jagger foi vista por Keith Richards e por muitos próximos à banda como uma profunda traição que abalou as estruturas da parceria que durante décadas sustentou os Rolling Stones. Até então, Mick e Keith haviam compartilhado uma aliança que, apesar de suas turbulências, era a base criativa e afetiva do grupo. Quando Mick decidiu lançar seu projeto solo e assinou um contrato com a CBS, ele não apenas iniciou uma nova etapa em sua vida artística, mas também quebrou um pacto tácito de lealdade que mantinha a unidade da banda mesmo nos momentos mais caóticos. Para Keith, a decisão de Mick não foi simplesmente uma busca por crescimento individual ou um desejo de explorar novos horizontes musicais, mas um golpe inesperado que minou a confiança construída ao longo dos anos. O fato de Mick colocar sua carreira pessoal acima do legado coletivo representou um afastamento doloroso, pois significava que a banda, que sempre fora vista como um grupo unido e inseparável, agora passava a ser secundária diante dos interesses e ambições individuais de seu principal vocalista. O impacto dessa escolha foi imediato e corrosivo dentro dos bastidores. Mick estava frequentemente ausente das sessões de gravação do álbum Dirty Work, enviando seus vocais remotamente e demonstrando pouco interesse em participar do processo criativo que antes era compartilhado com entusiasmo. Essa ausência prolongada gerou ressentimento e desconfiança não apenas em Keith, mas também nos demais membros da banda, que se viram sobrecarregados tentando manter a essência e a alma dos Stones vivos enquanto lidavam com o distanciamento de seu líder. A decisão de Mick de participar do evento Live Aid em 1985, optando por uma apresentação solo sem envolver os Rolling Stones, aprofundou ainda mais o abismo existente entre ele e Keith. Esse ato foi interpretado como uma escolha clara que colocava o brilho e o sucesso pessoal acima da solidariedade e da coesão do grupo, evidenciando que a relação entre os dois estava longe de ser apenas profissional e começava a atravessar um território emocional complicado. Para Keith Richards, essa fase representou uma espécie de guerra fria,
um conflito silencioso e constante que permeava não apenas as reuniões e gravações, mas também as entrevistas e as interações cotidianas. A ausência de diálogo aberto sobre as tensões contribuiu para que o ressentimento crescesse de forma subterrânea, alimentando brigas passivo-agressivas e disputas pelo controle criativo e pela autoridade dentro da banda. Keefe, mesmo lutando contra seus próprios desafios pessoais, assumiu o papel de guardião da alma dos Rolling Stones, tentando preservar a integridade musical e a identidade da banda diante do que ele via como uma ameaça representada pela busca individualista de Mick. O contraste entre as carreiras solo dos dois artistas nesse período foi notável e contribuiu para ampliar ainda mais a distância entre eles. Enquanto o primeiro disco solo de Keefe, Talk Is Cheap, foi recebido com aclamação pela crítica e pelos fãs, sendo visto como um retorno às raízes rebeldes e autênticas do rock, os álbuns solo de Mick, como X The Boss e Primitive Cool, não alcançaram o mesmo impacto, sendo criticados por falta de alma e força, e confirmando para Keefe que o ex-parceiro estava se afastando do espírito original que os unia. Esse sucesso relativo de Keefe enquanto artista solo funcionou como uma espécie de vingança simbólica e revelou que ele era capaz de liderar uma banda, compor músicas impactantes e carregar o legado do rock sem depender da presença de Mick. Essa constatação, no entanto, não trouxe alegria plena, pois o distanciamento entre os dois criadores principais dos Rolling Stones continuava a se aprofundar, criando um clima de competição silenciosa e afastamento emocional. Em 1989, a necessidade de preservar a relevância da banda e atender às expectativas dos fãs e do mercado os levou a se reunir para o álbum Steel Wheels e a turnê Urban Jungle Tour. Apesar do sucesso comercial e do retorno aparente da parceria, a reunião era mais uma questão estratégica do que uma verdadeira reconciliação de sentimentos. Por trás dos sorrisos e das performances ensaiadas no palco, Mick e Keefe mantinham uma distância emocional significativa, resultado das mágoas acumuladas e da desconfiança que marcaram os anos anteriores. A interação entre eles havia perdido a espontaneidade que antes definia a química única da dupla, dando lugar a uma relação formal e pragmática, quase como colegas de trabalho que compartilham um objetivo comum, mas sem a proximidade ou a intimidade de antes. Os bastidores dessa fase foram marcados por uma guerra silenciosa de egos, onde o poder criativo e a influência dentro da banda eram constantemente disputados. As discussões sobre o controle da produção, a direção musical e os planos de turnê refletiam as tensões que tinham origem na escolha de Mick de seguir uma carreira solo e na percepção de Keefe de que a parceria estava se desfazendo. Essa disputa não afetava apenas a dinâmica interna da banda, mas também influenciava diretamente a qualidade e o estilo do trabalho produzido, criando um clima de instabilidade e incerteza sobre o futuro dos Rolling Stones como unidade criativa. O sentimento de traição que Keefe experimentou diante da carreira solo de Mick é compreensível quando se leva em conta o contexto de parceria profunda, de décadas de criação conjunta e da construção de um legado que dependia da confiança e do compromisso mútuo. O livro Life, lançado por Keefe Richards em 2010, é muito mais do que uma simples autobiografia. É um relato intenso, honesto e por vezes cru da trajetória de um dos guitarristas mais icônicos da história do rock, mas também uma janela aberta para as complexidades da relação dele com Mick Jagger e a dinâmica interna dos Rolling Stones. Ao longo das páginas, Richards não hesita em expor suas vulnerabilidades, suas lutas contra vícios, as quase mortes que enfrentou e o peso da fama, mas o que realmente chama a atenção são as revelações diretas e muitas vezes sarcásticas a respeito de seu parceiro musical e amigo de longa data, Mick Jagger. O que poderia ser um tributo a uma amizade sólida se transforma numa espécie de acerto de contas, onde Keefe deixa claro que, apesar do respeito e da admiração pela carreira de Mick, há ressentimentos profundos e feridas abertas que nunca foram totalmente cicatrizadas. Ele descreve Mick com uma sinceridade brutal, chegando a brincar sobre seu ego inflado, sua voz e até aspectos pessoais, usando o humor ácido para ilustrar a distância que se criou entre eles. Richards acusa Jagger de se perder em vaidade e controle, de se cercar de bajuladores e de estar mais preocupado com a aparência do que com a essência da música que um dia os uniu. Em suas palavras, Mick teria abandonado o espírito cru e autêntico que definia o som original da banda, transformando-se numa espécie de gerente da marca Rolling Stones, mais preocupado com a imagem do que com a alma do grupo. Essa percepção não é apenas um desabafo pessoal, mas uma crítica direta à forma como Mick conduziu a banda nos últimos anos, algo que para Richards representa uma espécie de traição ao legado que construíram juntos. No entanto,
Entre as críticas afiadas e os comentários mordazes, há também momentos de vulnerabilidade surpreendente, onde Keefe revela que, apesar de tudo, ainda guarda um amor profundo por Mickey, mostrando que as feridas não destruíram completamente a ligação emocional que os uniu durante tanto tempo. Essa dualidade entre ressentimento e afeto torna o livro especialmente humano, pois demonstra que mesmo nas relações mais turbulentas há espaço para a nostalgia, o perdão e a esperança de reconciliação. Life vai além das histórias de Rock and Roll e oferece uma reflexão sincera sobre amizade, sucesso, ambição e as complexidades inerentes a parcerias que atravessam décadas de vitórias e derrotas. Em 2023, o lançamento do álbum Acne Diamonds marcou um momento inesperado e significativo na longa trajetória dos Rolling Stones, representando uma espécie de reconciliação parcial entre Mick Jagger e Keith Richards após décadas de tensões e afastamentos. Este disco não surgiu apenas como um novo trabalho musical, mas como um símbolo poderoso de que, apesar dos inúmeros conflitos pessoais e profissionais que atravessaram a carreira da dupla, ainda existia a possibilidade de colaboração e diálogo criativo entre eles. As sessões de gravação de Acne Diamonds ocorreram em um contexto bem diferente dos anos de maior rivalidade, mostrando uma maturidade conquistada com o tempo e a experiência. Mick e Keith, embora ainda mantendo suas individualidades fortes, conseguiram encontrar um terreno comum para trabalhar juntos, demonstrando que o vínculo forjado pela paixão pela música e pela história compartilhada ainda era capaz de superar as diferenças do passado. O processo de criação do álbum envolveu não apenas os dois, mas também contou com a participação de outros membros e colaboradores, o que ajudou a aliviar possíveis tensões e permitiu que o foco ficasse na música e na mensagem que eles queriam transmitir. Acne Diamonds é, portanto, mais do que um conjunto de novas canções. É um testemunho da resiliência da banda e da capacidade de reinvenção mesmo após longos períodos de desgaste emocional. A sonoridade do álbum reflete uma mistura do clássico e do contemporâneo, um diálogo entre as raízes do rock e as influências modernas, evidenciando que Mick e Keith ainda possuem uma química criativa capaz de produzir obras relevantes e envolventes. Além da qualidade musical, o álbum foi recebido pelos fãs e pela crítica como um sinal de esperança para o futuro dos Rolling Stones, sugerindo que ainda há espaço para reconciliações e para que a banda continue sua jornada, mesmo que com as cicatrizes do passado. Acne Diamonds também simboliza uma certa leveza na relação dos dois músicos, que parecem ter encontrado formas mais maduras e respeitosas de lidar com suas diferenças, priorizando a arte e o legado coletivo acima dos conflitos pessoais. Essa colaboração renovada não apaga completamente os anos de desentendimentos, mas demonstra que a música pode ser um poderoso instrumento de reconciliação e que, mesmo depois de tantas décadas, é possível redescobrir a parceria que os tornou uma das duplas mais emblemáticas da história do rock.